Bom dia, graça e paz a todos. Boa tarde, boa noite. A você que me assiste aí, Deus te abençoe em nome de Jesus. Continuamos aqui na nossa pegada. Hoje aí, né? Final de semana se aproximando, a gente já está ansioso por ele. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado vida, saúde, que é o mais importante, né? Tendo saúde e vida, o resto a gente corre atrás, né? A gente vai para cima, e isso é importante. E seja grato ao Senhor pelo dia de hoje, pelo dia que amanheceu para você, porque muitos não tiveram essa oportunidade, né? Então que Deus possa te abençoar aí onde você estiver, em nome de Jesus. O devocional de hoje é sobre a história de um camarada lá no Gênesis. José é o personagem José da Bíblia. Alguns conhecem José como José do sonhador, né? O cara que sonhou. E é o personagem bíblico que a Bíblia narra no livro de Gênesis, em que ele tem mais de 10 capítulos falando só dele. E a história basicamente é de um menino que sonha. E para você que talvez está me ouvindo aí, que não conhece essa história, ele sonha com o futuro. E nesse futuro Deus mostra a ele coisas grandes. E José, ele sempre foi uma pessoa, um menino que foi perseguido pelos seus outros irmãos por causa dos sonhos dele. E José sonhou e contou a seus pais, seus irmãos. E os sonhos de José levou a ele um destino muito ruim. Os seus irmãos o invejaram, pegaram e o deram como morto a seu pai e o venderam como escravo. E ele foi trabalhar como escravo e foi injustiçado e passou anos preso, passou anos sendo escravo, até que o seu sonho se cumpriu. Mas na trajetória de José sendo escravo, quando você vai ler lá, diante de tudo que aconteceu, uma característica foi muito marcante na história de José. Uma não, várias, né? Mas eu quero mencionar aqui duas delas. A primeira é que ele não desistiu, ele continuou, perseverou. E a segunda é que ele não esqueceu dos sonhos de Deus para a vida dele. Então nesta manhã, quando você olha para a história de José, que foi uma história sofrida, leia lá em Gênesis, procure lá. Não vou te dizer a referência, mas procure lá. Em Gênesis, a história de José. Você vai ver que ele sofreu demais, mas permaneceu em Deus. Não desistiu. Não desista diante das lutas. Olhe para os sonhos que Deus sonhou para você e você vai vencer. Olhe para os sonhos que o Senhor sonhou para você e viva, continue. Por mais que os seus sonhos te levem a caminhos difíceis, por mais que esteja difícil agora a caminhada, olhe para os sonhos, não desista, que você vai conseguir, você vai vencer. O final dessa história é que José se torna, ele vai de escravo, preso, ele foi escravo, foi condenado injustamente, foi preso, e de preso ele sai da cadeia para governar, para ser o vice do faraó, para ser o homem mais importante do Egito. E foi o cara em que, através de todos os seus sonhos, seu sofrimento, livrou a nação de Israel de se perder, livrou a nação de Israel da fome e da morte. Então os seus sonhos, por mais difícil que esteja, se ele estiver em Deus e você não desistir, vai te levar a lugares que você nem imagina. Então permaneça, acredite sempre em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida todos os dias. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus.
qualidade do vídeo não é muito boa, mas é compensado pela importância do tema apresentado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus!